Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Círculo de Confiança, o podcast da RLA. Eu sou o Felipe Mariotto, o apresentador aqui do Círculo de Confiança, que a gente traz pessoas do mercado, profissionais gabaritados do mercado, que têm uma performance diferenciada ou estão em empresas que estão performando de forma diferenciada, e a gente bate um papo sobre trust, sobre security, sobre gestão, sobre liderança, sobre a vida profissional, né? Como é que é o dia a dia da vida profissional. Hoje a gente está num episódio muito especial. Eu tenho um convidado muito especial, que é o Eduardo Pires. O Eduardo vai se apresentar daqui a pouquinho, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. Hoje o Eduardo está na Incognia, e aí a gente vai conhecer mais o Eduardo, mais da Incognia, entender o que eles estão fazendo no mercado, quais são os principais desafios que ele traz, né, que eles estão enfrentando, e a gente vai bater um papo aqui. Espero que vocês gostem do episódio, tá bom? Eduardo Pires, posso chamar de Dudu? Pode chamar de Dudu. Seja muito bem-vindo, my friend. Obrigado pelo convite, Matheus. Sim. Vou começar perguntando pra ti um pouco da sua história. Quero te conhecer um pouco melhor, quero que o pessoal conheça um pouco melhor você. Bom, hoje você tá na Incognia. Hoje estou na Incognia. O que você faz na Incognia hoje? Mariotto, eu sou Country Manager. Hoje eu estou responsável pelo território Brasil. Estou responsável por nosso crescimento de receita e expansão de parcerias. Boa. E Dudu, como é que começa a sua história na Incognia? Cara, acho que minha história na Incognia começa muito antes de eu entrar na empresa. Acho que tem muito a ver com tecnologia e cibersegurança. Lembro que lá no ensino médio eu estava escolhendo o que é que eu ia fazer da vida no vestibular. Eu ganhei um iPhone da minha avó e não tinha jogo, não tinha aplicativo direito naquela época, e eu aprendi a fazer o jailbreak. E aí passei a fazer o jailbreak nos iPhones do pessoal do colégio. Então levava todo dia 3, 4 celulares para casa para desbloquear e instalar os jogos para a galera. E eu lembro que quando eu aprendi a fazer o jailbreak no iPhone, eu me senti um super hacker, né? Falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E aí, enfim, escolhi fazer Ciência da Computação, que é a formação que tenho hoje. Sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Mas espera aí, você falou que você é Country Manager Brasil da Incognia. Country Manager Brasil. Quantos anos você tem, bicho? Tenho 28 anos. 28 anos, Country Manager de uma startup. Hoje a Incognia está em quantos países? Hoje a gente tem o SDK rodando em mais de 20 países no mundo. Tá de brincadeira. Com uma base de 200 milhões de dispositivos com a tecnologia embarcada. Como é que é essa responsabilidade de ser Country Manager com pouca idade? É uma responsa grande. Acho que o mais legal são as pessoas e ter um time muito preparado. Não é só o Country Manager que está na linha de frente. Tem um time gigante que a gente escolheu a dedo, com muito carinho, para fazer esse negócio acontecer junto. Massa. E como é que foi? Você fez uma transição, que estava em outro lugar e veio para a Incognia como Country Manager? Ou não? Como é que cruzou ali? Não, eu entrei na Incognia como estagiário de desenvolvimento Android. Foi 2016 eu entrei na Incognia, acho que pouco antes, né, quando estava ali na faculdade de Ciência da Computação, eu empreendi, eu abri uma fábrica de aplicativos. Então do jailbreak eu aprendi a programar e desenvolver aplicativos para iPhone, Android e dispositivos móveis. Fiz um intercâmbio para a Irlanda do Norte no programa do Ciência Sem Fronteira, então foi bem legal, passei um ano estudando fora lá no Reino Unido. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu precisava de um estágio para me formar, né? Uma disciplina de estágio obrigatório. Sim. E aí o pessoal que estava comigo na época, alguns trabalham comigo até hoje, disseram, Dudu, tem essa vaga aqui de estágio Android. Já programasse vários aplicativos aí, porque você não vem participar? A startup é legal, estamos crescendo muito, os fundadores são visionários, tem espaço para todo mundo. E aí eu topei, entrei lá começo de 2016 como estagiário. Até hoje, inclusive, tem código meu no SDK Android da Incognia. O que é bom ou o que é ruim? Eu espero que seja bom. Até hoje, né? Tá rodando até hoje, tá funcionando. Então, foi assim que eu entrei na Incognia. Comecei lá atrás como desenvolvedor do SDK Android. Mas só pra galera entender aqui, o
O que a Incognia faz hoje? A Incognia é uma empresa de tecnologia de identidade digital por localização e inteligência de dispositivos. Traduz para mim, não entendi nada. A gente coleta dados de localização para criar uma impressão digital do teu comportamento e vincular com o teu dispositivo e tua conta. Então, com essa tecnologia embarcada, a gente vai coletando pontos de localização, especialmente as localizações mais frequentes. Tua casa, teu trabalho, casa dos teus pais, tua namorada. E com isso a gente usa para segurança e para evitar a invasão de conta, para impedir criação de conta falsa, para impedir chargebacks e aumentar a aprovação de pagamento. Então, então você está me dizendo que você consegue, através de localização, o meu comportamento ali, em termos de localização, determinar quais são lugares mais seguros, lugares menos seguros, e se o dispositivo de fato é mais seguro ou menos seguro, é isso? Exatamente. E aí quem usa isso? Quem usa isso, Marioto, são bancos, fintechs, quick commerce e, de forma geral, aplicativos de mobile que precisam ou reduzir fricção ou reduzir fraude. Para dar alguns exemplos aqui, a gente tem grandes clientes no segmento de delivery, iFood, Rappi, bancos digitais têm usado a nossa plataforma, a Stone, Willbank, Banco BMG, Banco Pan, são alguns Sensacional. Sensacional. Mas sempre foi isso a tecnologia ou não? Não. A tecnologia pivotou, tem mais ou menos 3 anos no início da pandemia. Tá. A gente começou como um projeto de faculdade. Eu digo a Incognia, né? Acho que em 2011, mais ou menos, os fundadores fizeram um projeto de faculdade na mesma universidade que eu, então foi mais ou menos assim que eu fiquei sabendo da Incognia. Então, no 5º período tem uma disciplina chamada Projetão, em que os estudantes precisam se reunir, criar do zero um produto, e o objetivo é criar do zero produto e conseguir vender para alguém em 6 meses. E aí os fundadores criaram um projeto que era para ser o software e o sistema operacional da computação ubíqua. É só para você ter ideia da... Miraram não. E aí o projeto, eles criaram uma tecnologia proprietária de localização, porque imaginaram que a localização ia ser a chave da autenticação. Sim. Os dados iam começar a vazar, a segurança do ambiente digital ia ficar comprometida com o passar do tempo, e a localização, o comportamento, que é o que a gente usa até hoje, é o mesmo conceito, iria ser essa chave para abrir as portas da autenticação. Então, a empresa fez aplicativo para mapa indoor de shopping center, não deu certo. A empresa fez API para desenvolvedor criar navegação indoor para diversas aplicações, também não deu certo. O que começou a dar certo, e foi um pouco antes de eu entrar, foi usar essa localização super precisa para entregar anúncios contextuais. Então, quando você fala super precisa, é o quê? Super precisa, estou falando de uma precisão de 3 metros dentro de ambientes fechados. Então, se eu tenho um aplicativo aqui que utiliza a SDK de vocês, ele sabe me dizer se a gente está nessa sala ou ali na cozinha. Exatamente. Que animal. A gente foi premiado em 2014 pela Microsoft como o software de geolocalização mais preciso do mundo. Eu não estava na empresa ainda, estou contando um pouco da história de como é que a gente chegou até aqui. Louco. A empresa patinou muito no começo, criou muitos produtos que não deram certo, não venderam, até que numa das vindas de André aqui para São Paulo, um dono de e-commerce perguntou: mas se tu sabe se a pessoa está visitando esse ponto físico, eu posso entregar uma propaganda para a pessoa que visitou meu concorrente? E essa pergunta de um cliente, essa pergunta mudou tudo. E aí a gente criou uma rede de anúncios. Então, também existia um SDK que a gente integrava em aplicativos que queriam rentabilizar os aplicativos. Então, a gente exibia anúncio no aplicativo do parceiro, para o aplicativo monetizar, fazer a grana dele, e a gente vendia para os varejistas, baseado no comportamento do mundo físico. Então, e aí a empresa começou a tracionar Receita, caixa, muitos clientes, muitos aplicativos grandes aqui no Brasil começaram a integrar a Inloco na época, porque
Era bastante lucrativo fazer isso. E foi nesse ambiente de muito crescimento que eu entrei na empresa como desenvolvedor desse SDK de monetização. E aí um pouco mais para frente, acho que uns 5, 6 meses depois, lembro muito até hoje quando o meu líder na época me chamou no canto da sala e fez: Dudu, tem uma vaga aqui que a gente vai abrir na Inloco que é a tua cara. Tu se comunica bem, você já conhece do produto, da tecnologia, é uma vaga de suporte de parceria. Então, você vai estar na linha de frente conversando com os aplicativos que usam a Inloco para monetização. E aí, assim, sendo muito sincero aqui, não era muito fã de programação, eu sabia programar Android, sabia programar iOS, mas eu não gostava muito. Então, na Look Mobile, que foi a empresa que eu criei, eu vendi os projetos. Na faculdade, com os meus amigos, que muitos deles até hoje trabalham comigo, eles faziam o código pesado e eu apresentava para os professores. Era assim que funcionava a dinâmica na época. Tava na veia já. Tava na veia. E aí eu topei o desafio e decidi em diante nunca mais voltei para desenvolvimento. Então, você faz uma transição aí em determinado momento de dev para suporte de parcerias. Isso, suporte de parcerias. Ajudava a galera a integrar SDK e discutia sobre o negócio e como melhorar os ganhos do aplicativo com a Inloco. O que mudou para ti? Pô, mudou muita coisa. Acho que não ter o peso nem a responsabilidade da parte técnica me permitiu fazer o que eu gosto. Conversar, trocar ideia, ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos dentro das empresas. E de lá para cá acho que fiz de tudo um pouco. Já ajudei na expansão internacional da empresa, já fui executivo de venda para vender a tecnologia de marketing na época. Depois que eu fui executivo de venda, surgiu a necessidade da criação de um time de solutions, né? Solutions Engineering, que é um time responsável pela parte técnica da venda e a integração de SDK, API, etc. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu depois da minha transição. E beleza, você transita para executivo de vendas, se afastando cada vez mais ali da programação e tudo mais. O fato de você saber programar facilitou ou dificultou? Facilitou muito. É muito mais fácil vender e explicar uma coisa que você entende como funciona. Então, talvez, digo com uma certa certeza de que entender como a programação funciona, como os aplicativos funcionam, me ajudou muito a poder traduzir os conceitos técnicos para os negócios. E eu lembro que pouco tempo depois da transição de carreira, acho que tinha alguns meses de suporte de parceria, meio que customer success ali. Lembro que um dos sócios da Inloco na época me chamou quando eu vim para um evento aqui em São Paulo. Entrei na sala e fez: Dudu, a gente quer que você venha aqui para São Paulo, porque eu estava vindo muito para os eventos. E a galera de vendas me adorava. Eu ia para as reuniões e ajudava a galera a vender. Então foi quando eu me mudei de Recife para São Paulo. Já tem isso quase 6 anos. Caramba. E quando que a Inloco vira incógnita? Essa é uma ótima pergunta. Tava tudo indo bem, né? Mas eu acho que todo empreendedor sabe que o ambiente de startup tem muitos altos e baixos, assim, montanha-russa. Então a Inloco estava indo super bem, a gente tinha um super escritório aqui em São Paulo, a gente estava vendendo pra caramba, a gente lançou um modelo super disruptivo com relação à venda de anúncios chamado CPV, que era custo por visita. Então o anunciante, o varejista, ele não pagava para exibir o anúncio, nem pagava no clique do anúncio. Ele pagava para cada pessoa que visualizava o anúncio e ia até a loja física. Sensacional. Então era o last mile ali da conversão do marketing físico. O risco estava todo com você? O risco era todo nosso. O risco de... A gente pagava as outras redes e SSPs por impressão, né? Então o risco e a inteligência era todo nosso. Funcionou super bem por um tempo, a empresa cresceu muito. Faturava ali seus alguns milhões de reais por mês. Até que o Google entrou na jogada e lançou um produto muito parecido com o nosso. A gente estava incomodando aqui em São Paulo. Muitas agências de publicidade usavam a Inloco para fazer esse tipo de estratégia
E mais ou menos na mesma época o Google lançou um produto parecido e poucos meses depois veio a pandemia. Então, Recente, relativamente recente. relativamente recente. Então, começo de 2020, mais ou menos, foi quando chegou a pandemia, a gente se viu no seguinte cenário. Receita caiu 90%, porque o Google lançou um produto parecido e esse modelo de custo por visita Não tinha visita. dependia das pessoas irem até as lojas. Então, todo mundo ficou confinado em casa, então não fazia sentido anunciar mais naquele modelo. E aí acho que esse foi um momento, talvez o momento mais crítico da história da Inloco. Faturamento caiu muito, a gente precisou pivotar completamente a empresa, porque a gente tinha pouquíssimos meses de caixa e a gente tinha uma empresa com mais de 200 funcionários na época. Então, medidas duras, a gente infelizmente teve que se desfazer de parte do quadro. E a decisão foi muito simples. A gente tem 6 meses de caixa para pagar o salário. Ou a gente fazia alguma coisa, apostava que a Covid ia passar rápido, né, coisa que não se confirmou, e tentava continuar naquele business de anúncio, ou a gente ia ter que fazer outra coisa. E aí foi o momento que a gente apostou na visão de longo prazo da empresa de autenticação e computação ubíqua. Então a gente abandonou completamente o business de publicidade. Beleza, a gente tem essa tecnologia de localização, a gente tem essa inteligência de dispositivos móveis, a gente tem alguns aplicativos que já estão integrados com a tecnologia. Vamos apostar todas as nossas fichas no produto de cibersegurança e prevenção à fraude. Mas já tinha esse contexto, Dudu? Ou alguém veio e falou, gente, ó, pega esse negócio aqui, que esse negócio no outro mercado ali vai voar? A gente já tinha a visão e a gente já estava começando a desenvolver alguns produtos na época. Então, junto com o produto de marketing, a gente começou a jogar no mercado um produto de verificação de endereço, por exemplo, que tem muito mais a ver com segurança do que com marketing. E aí, enfim, a gente já tinha essa visão. A mudança de marketing para prevenção à fraude e autenticação, ela ia acontecer em algum momento, mas eu diria que a pandemia ela antecipou muito a decisão. Não só porque era o sonho da gente, mas é porque a gente não teve muita escolha. Ou fazia naquele momento uma pivotada brusca, porque não é ajustar a rota aqui, a gente está falando de dar um cavalo de pau no modelo de negócio da empresa. Então, a gente criou um produto do zero e foi basicamente assim, estamos mudando, pessoal. 0 clientes. 0 clientes, 0 de receita no produto novo. Estamos mudando, a gente faz agora prevenção à fraude no onboarding, no login e nas transações. Vendam esse produto que nem existe ainda. Então a gente saiu batendo na porta dos bancos e ouvindo feedback, entendendo o que é que precisava. Isso vai fazer 3 anos agora. O que você sabia de prevenção à fraude então? Nada. Começo de 2020 foi a primeira vez que eu vi invasão de conta, identidade sintética, conta laranja, eu não fazia ideia do que era isso. Caceta. É uma curva de aprendizado absurda sua e provavelmente da equipe, da empresa toda. Que animal, cara. Que animal. E agora me conta um pouquinho mais. Beleza, talvez o momento mais difícil da sua carreira? Com certeza. Demissão, infelizmente. Deve ser péssimo para quem sai, mas é muito ruim também para quem fica. Sim, momento super difícil, super delicado, até por causa da incerteza, né? Não só a incerteza da empresa, acho que o mundo todo estava confinado, sem saber direito o que ia acontecer, as pessoas morrendo. Foi um momento muito, muito difícil para a empresa. Para mim também, como líder, foi barra pesada. E pessoalmente você estava aqui em São Paulo já? No começo da pandemia eu voltei para Recife, passei um tempo lá com a família. Tá. E aí passou por essa pivotada, longe do escritório, todo mundo remoto, mas beleza, perto da família. E aí foi quando, acho que uns 5 meses depois dessa pivotada que não tinha produto, a gente estava, enquanto vendia, desenvolvia os produtos, a gente assinou com o nosso primeiro cliente, foi o Banco BMG.
Que legal. 2 meses depois a gente assinou com o Will Bank. E eu me lembro muito, acho que aqui é sobre contar história, certo, Marioto? Sim. E eu lembro da prova de valor com um desses clientes, a gente estava, de uma semana para outra, a gente ia iterando e melhorando o produto para atingir o resultado e a expectativa de redução de fraude do cliente. E aprenderam na prática. E aprendendo na prática, nas trincheiras, né? Como a gente gosta muito de falar aqui no RLA. Tomando granada. E eu lembro que o resultado do primeiro mês de prova de valor sobre invasão de conta foi algo como a gente reduziu 48% dos casos. Tá de brincadeira. E a expectativa do cliente era 20%, 30% no máximo. E a gente conseguiu, com a tecnologia que nunca tinha sido testada para prevenção à fraude, resolver 48%. Alguma coisa, eu não lembro quase uma vírgula. E eu lembro que eu cheguei pro chefe de pesquisa e falei, velho, como é que ele tá fazendo isso? Ele, eu não sei, eu sei que tá funcionando. Então... Porra, puta alegria. A alegria grande. Quando esse cliente assinou, acho que foi uns 6 meses depois da pivotada, foi o momento que o time que tava ali, ralando muito durante 6 meses. 6 meses não tinha o que fazer, né, Mario? Não podia sair de casa. Trabalhando. Então foi ali que acho que o time disse, a gente tem um negócio legal na mão e depende agora da gente conseguir vender para outras empresas. E aí a empresa foi deslanchando. E aí faz webinar, solta case público, isso começa a atrair a atenção das outras empresas. E, enfim, acho que nesse meio tempo eu estava como líder de Customer Success, que foi minha última cadeira antes da que eu estou hoje. Então estava definindo os processos de prova de valor, como testar bem a solução, como provar o valor para que no final de um mês a empresa de fato queira comprar o produto e não seja só, vamos testar aqui a solução. Então foi um período difícil, mas foi uma grande oportunidade para todo mundo que estava ali. E eu diria que talvez se a gente não tivesse pivotado a empresa naquele momento, a gente teria quebrado. Uma decisão muito acertada, porque você olha hoje de trás para frente, a gente saiu de um cenário caótico para hoje uma empresa que tem mais de 200 milhões de dispositivos em mais de 20 países. A gente está com muitos clientes no Brasil, clientes nos Estados Unidos, clientes na Índia. Olha que legal. Tem uma empresa de jogos na Índia que usa nossa tecnologia para impedir conluio entre jogadores de um aplicativo de aposta, cliente na Colômbia. E estamos crescendo muito. Acho que foi uma decisão super acertada que a gente tomou lá atrás. Cara, animal. Queria conhecer um pouco o Dudu como líder. Acho que um dos pontos que a gente traz aqui bastante para a conversa é gestão, liderança, carreira. E uma das coisas que eu queria entender é um pouco do Dudu líder. E depois do liderado também. Mas no Dudu líder, explica para mim. Como é que você faz a liderança da equipe? O que você preza? Pelo que você preza? Mário, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que passa na minha gestão, e eu faço questão de dizer isso na primeira conversa. Eu não gosto de surpresa. Então, promoção não é surpresa, demissão não pode ser surpresa. Eu gosto de um ambiente de transparência total. Então, Dudu líder, ele a cada 2 semanas se reúne individualmente, no que a gente chama de 1 para 1, com todos os liderados. E aquele é um momento que não tem nenhum assunto proibido. Então, estou super feliz porque fiz essa venda, estou chateado porque você falou alguma coisa que eu não gostei, quero ser promovido, quero mudar de carreira. Então, não tem nada nesse momento que seja proibido. Então, acho que a minha primeira marca como líder é transparência. O que está bom vai ser elogiado, o que não está bom vai ser trazido para melhoria. E acho que liderança não é sobre o líder falar para o liderado, é uma via de mão dupla. Então, o líder aprende muito com os liderados e, como líder de startup, eu diria que, além de manter todo mundo motivado para entregar os resultados, a principal atribuição de um líder de startup é contratar um time que seja muito competente. Muito competente. Acho que é uma coisa que eu prezo muito. O pessoal do RH até brinca que eu sou chato nos processos seletivos,
porque é um ambiente tão difícil, Mariota, é tão desafiador, tem tanta bucha aí nas trincheiras ali para resolver fraude, que se você não conseguir contratar os melhores, você não vai conseguir chegar lá, você não vai conseguir crescer a empresa na velocidade que você espera. Sensacional. E para fazer parte desse círculo de confiança para ti, que uma das coisas que a gente bate aqui é trust, security, e aí em todos os aspectos, sabe? Não só no aspecto ferramental ou de prevenção à fraude ou gestão de risco, mas acho que para nossa carreira, para nossa vida, como é que eu gero confiança, sabe? Vou começar do início. O que é confiança para ti? Putz, essa é difícil, hein? Até porque confiança você constrói ao longo do tempo. Então, as pessoas... Então é um processo. É um processo. Confiança faz parte de um processo. E, assim, eu sei dizer que eu confio nas pessoas que trabalham comigo hoje, porque a gente já passou por muita coisa junto. Então, é um processo que leva tempo. E acho que passa por vivenciar situações de todos os tipos. Então você não confia na pessoa que sai para tomar uma cerveja com você. Sai para tomar uma cerveja, todo mundo sai, toma. O difícil é quando o bicho pega, quando a coisa aperta lá atrás, quando tá todo mundo trabalhando para pivotar uma empresa que num cenário de incerteza. Então aqueles caras que estão lá junto com você, o time que sobreviveu a isso tudo que eu contei e que estão aqui na empresa até hoje, eu me sinto invencível com eles. Eu sinto que não tem fraude, não tem modus operandi que a gente não consiga, com a nossa tecnologia, ir lá e resolver. Acho que isso é confiança para mim, é passar pelo sufoco junto e saber que na hora do próximo sufoco vai ter um time que é bom e vai ter um time que é capaz de suportar a dor e a dificuldade do teu lado. Acho que isso que é confiança para mim. Que animal. E qual que é o seu círculo de confiança, pessoal? Quem faz parte? Quem faz parte do meu círculo de confiança, pessoal? Minha família. Minha família é muito importante para mim. Meus pais, meu irmão, minha namorada, meus amigos mais próximos. Tenho alguns amigos e todos eles sabem que são pessoas que eu conto e que todos eles passaram por esse processo, né, de altos e baixos, porque a vida tem seus altos e baixos. Então, são pessoas que estão comigo na hora que a coisa aperta lá na pivotada, estiveram do meu lado. E são pessoas que eu sei que torcem genuinamente por mim como pessoa, por mim como profissional. Então tá chorando junto na tristeza e tá comemorando as conquistas da alegria. E vice-versa, né? É recíproco e eu torço por todos eles também. Que animal, cara, que animal. Deixa eu te perguntar. Beleza, você muda pra... Vou voltar aqui. Você muda pra São Paulo. Vem ser executivo de vendas. Volta pra Pernambuco. Vai passar a pandemia com a família. Volta pra cá, pra São Paulo. Isso. E aí, nessa mudança pra São Paulo, você volta na mesma posição. Voltei na mesma posição. Já com a empresa estabilizada. Estabilizada é um pouco forte. Mas com a empresa com perspectivas muito melhores do que no início da pandemia, né? Acho que no início da pandemia, será que vai dar certo? Será que a tecnologia vai funcionar? Eu nunca duvidei nisso, mas até você ver funcionando de fato, ver os clientes bloqueando os fraudadores e dizendo, pô, tá funcionando, a fraude tá caindo, é um processo. Sim. Então voltei nessa mesma posição aqui para São Paulo, estava liderando o time de Customer Success, os clientes estavam felizes e foi mais ou menos por aí. Formei o time do zero de Customer Success da Incognia. E aí você falou sobre círculo de confiança, como você faz para escolher, né? Uhum. Acho que um ponto crucial da liderança é o processo seletivo. Então, uma das coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo foi como contratar e como identificar os talentos na porta de entrada. E na prática você não tem como adivinhar, não tem como ter certeza absoluta de que você está contratando a pessoa certa. Mas não sei se você já assistiu um vídeo de Steve Jobs falando sobre contratação. E ele diz que muito do meu sucesso eu construí contratando
A-players, jogadores tipo A. E nunca caí em tentação de contratar um jogador B ou C, porque quando você contrata um time de A-players, aquele primeiro time de A-players, eles gostam muito de trabalhar entre eles. Pessoas que são realmente diferenciadas, competentes e que têm algo especial. E quando você junta esse time gosta muito de trabalhar entre si, as coisas fluem numa velocidade muito diferente, muito acima da média. E esse time, ele só quer contratar novos A-players. Esse time que é muito bom, ele não quer contratar um cara que é mediano, um cara que é mais ou menos. Então isso se perpetua dentro da empresa. Você cria um time que é muito bom e esse time aprende a contratar só pessoas muito boas. Então, descobrir essas pessoas na porta de entrada é um negócio que é difícil. E exige que você coloque essa pessoa à prova de situações que são corriqueiras antes dela entrar na empresa. Então a gente tem processo de case, então você tem que fazer uma apresentação e aí você recebe todo tipo de apresentação. Pessoas que mandam um PowerPoint em branco só com o nome da empresa e os dados, pessoas que de alguma forma entram no site, conseguem pegar a cor, a identidade visual, que conseguem materiais no mercado para contar para incógnita sobre incógnita na perspectiva delas. Então, no processo seletivo tem pessoas que batem no peito e falam: essa vaga é minha, eu sou o contratado. E acho que a sensação de encontrar essas pessoas no processo seletivo, ela é muito especial. Então, em alguns minutos ali conversando com uma pessoa, você fala: puta, achei a pessoa que eu tô procurando. Exatamente. Que legal. Mas sempre foi assim? Vocês contrataram errado? Toda startup contrata errado, Marioto. Até chegar no ponto que a gente está hoje, faz parte do processo de uma startup errar, aprender com o erro, tentar fazer melhor de novo. Então, mas me conta o que era contratar errado para vocês. O que foi contratar errado? Isso é uma pergunta difícil, hein, Marioto? Você não quer me comprometer aqui? Não quero, sem citar nome. Eu acho que contratação tem muito a ver com cultura. Tá. Não é só a skill técnica, não é só a habilidade de fazer uma atividade que você espera daquela pessoa. Tá. Tem que ver se os valores e o que aquela pessoa está disposta a entregar para a empresa é o que a empresa espera. Então a gente já trouxe pessoas que tinham a skill técnica, mas que simplesmente não se encaixaram com a cultura de colaboração, com a cultura de pensar grande. Então, acho que a cultura da empresa é muito importante e não adianta você trazer uma pessoa desalinhada com a cultura do time que está aqui, porque o time estranha muito rapidamente. Interessante, hein? Interessante. E como é que você mantém a cultura forte no time? Manter a cultura forte, eu vou voltar ao ponto de contratação. Então, durante o processo seletivo, você tem que identificar alguns valores que são comuns às pessoas. Você não pode buscar por pessoas iguais, mas você tem que buscar pessoas que têm valores parecidos com os valores que estão dentro da empresa hoje. Muito bom, muito bom. Teve em algum momento quebra na sua equipe? Alguma situação, alguém que quebrou sua confiança? E como você lidou com isso? Assim, de cabeça eu não lembro de uma situação específica de quebra de confiança. Até porque, como eu falei, é um processo, né? Você vai confiando aos poucos nas pessoas, pelo menos é assim pra mim, você não confia de cara. Mas ao longo do processo tem situações que o time passa a não concordar tanto, tem ideias distintas e o que a gente tenta fazer é botar todo mundo na mesma sala. Então, ter uma cultura forte de feedback, pra mim, é muito importante nisso. E como gestor sempre acontece. Chega uma pessoa de outro time e diz: tô achando que teu liderado pode melhorar nisso. E eu sempre pergunto na lata de volta: você já falou isso pra ele? Não. Fale. Mas fale. Tão simples, né? Pô, em vez de chegar Marioto pra passar o recado pra alguém que tá do lado, por que você não chega pra pessoa: e aí, como é que tu estás? Como é que tu tá se sentindo? O que é que tu achou de tal projeto? O que é que tu acha que a gente poderia ter feito melhor? Porque muitos dos problemas das empresas hoje são resultado de falta de comunicação. Então, antes de
passar um feedback, eu peço que as pessoas passem diretamente umas para as outras. E isso ajuda muito. Sempre tem essa parede, né? Não quero falar para a pessoa que ela precisa melhorar. Sabe o que parece curioso pra mim? Você é um cara novo, tá numa posição de muita responsabilidade, um time gigantesco, e você não parece sentir a pressão. Não sei se é seu perfil, sua preparação, as pessoas que estão do seu lado, não sei o que é, mas me parece que você não sente a pressão dessa responsabilidade toda. Como é que você faz para lidar com esse ambiente de startup? Como você separa isso da vida pessoal ou não separa? Como é que você lida com essa loucura? Eu sinto a pressão, tá, Marioto? Eu sinto a pressão. Você finge bem, então. Não finjo, mas eu sinto a pressão. Startup é um ambiente muito legal, mas é um ambiente que puxa muito de você. Exige muito. Uhum. Então, principalmente quem trabalha com clientes. Muitas vezes o cliente manda mensagem e você não pode deixar para o dia seguinte para resolver. E você conhece muito de fraude também. Você sabe que se tem um ataque de fraude, eu não posso deixar para resolver amanhã. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Então, é difícil. É difícil atingir meta, é difícil a cobrança por número. É super difícil. Mas você falou numa palavra importante. Preparação. E acho que uma outra coisa que é super importante é confiança e autonomia das pessoas. Então, eu sei que meu líder, que é o André, um cara que eu admiro demais, visionário, ele confia no que eu estou fazendo. Ele não vai estar presente em todas as reuniões, ele não vai estar presente em todas as decisões, mas existem alinhamentos. Então, eu sei o que ele espera que eu entregue e eu sei que eu vou errar e no momento que eu errar, faz parte do processo errar. Ninguém acerta todas. Mas eu sou um cara que eu me preparo para as coisas que estou fazendo e eu estou alinhado sobre a autonomia de tomada de decisão. E quando eu errar lá na frente, e eu vou errar, quando eu errei ontem, errei semana passada, eu estou alinhado com a liderança sobre... Era a minha decisão. Foi a decisão que eu tomei no momento com os elementos que eu tinha. Algumas certas, outras nem tanto. Espero acertar mais do que erro, certo? Mas acho que preparação e autonomia são as palavras. Eu tenho autonomia para decidir e eu empodero as pessoas para que elas tenham também. Então, não decido tudo sozinho. Tenho um time, como se falou, um time grande que troca muito e que cada um individualmente toma suas próprias decisões. Acho que um ponto que você tocou que faz muito sentido para mim é você estabeleceu uma certa correlação entre nível de confiança e autonomia. Então, o que você falou para mim é uma correlação positiva, né? Quanto maior a confiança, a tendência é que maior seja o nível de autonomia. Então, e aí é muito interessante isso, porque olha como é contraintuitivo. Não sei se eu tô falando maluquice, porque você está num ambiente de startup, que as pessoas... É um ambiente de mudança muito rápida, né? Eventualmente, se tá crescendo rápido, você tá conhecendo pessoas novas a todo momento, trazendo gente nova pro time. Aí você falou pra mim, poxa, Marioto, mas confiança se gera com o tempo. E aí o que eu entendi é que você tendo experiências ao lado daquela pessoa, você vai crescer no nível de confiança. Só que aí você tem uma startup que pressupõe um nível de autonomia absoluto, porque senão não muda rápido, né? Então, olha que contraintuitivo. Então, você está num ambiente que, em geral, precisa de muita autonomia, que não deu tempo de gerar confiança ainda, mas mesmo assim, você olha para o lado e fala, não, eu confio, toma aquela decisão e vai embora. O que me traz, e aí ver se eu tô maluco ou se faz algum sentido, talvez não seja o tempo que você passa com outra pessoa, mas a intensidade das coisas que você vive. Com certeza. Com certeza. É muito contraintuitivo porque quando você delega uma atividade para uma pessoa que ainda não tá 100% pronto para fazer, e ninguém nunca tá 100% pronto. E se tá, começou tarde demais, né? Então, quando você passa uma atividade,
você sabe que se você não tiver do lado para tomar a decisão junto com a pessoa, a chance dela errar é maior. Então, talvez para o curtíssimo prazo, para aquela primeira decisão, não é a melhor escolha. Mas se você microgerenciar, se você ficar em cima demais e fazer com que as pessoas só tomem decisões porque você está perto, você está acabando com o longo prazo. Essa pessoa não vai chegar no longo prazo porque ela vai se acostumar a precisar de alguém para tomar as decisões. E isso é o oposto de autonomia. Isso é o oposto. E aí você perguntou também sobre a vida pessoal, como é que separa? Vou dizer, Marioto, que nos últimos anos eu fui aprendendo a como separar melhor. Tá. Mas é um processo que é bem difícil, porque, como eu falei, exige muito. E acho que uma das coisas que eu aprendi nos últimos 2 anos é tentar definir alguns limites. Porque a rotina é muito pesada, tem muita coisa para fazer, então você acaba imerso no tem muita coisa para fazer, tem outra reunião, e marca reunião no horário de almoço, e precisa marcar reunião 9 da noite porque senão não tem agenda, e aí você vai se deixando levar por esse processo. E quando você se dá conta, você só faz aquilo na sua vida, tá respondendo mensagem no final de semana, etc. Então, a coisa que eu comecei a fazer foi definir alguns horários e rituais para mim. Então, horário de almoço, todo mundo lá na empresa sabe que é sagrado para mim. Então, entre 12:00 e 1:30, qualquer invite que chega na minha agenda, eu cancelo, eu falo, horário de almoço. Tão simples quanto isso. E outra coisa é valorizar as coisas que eu, como indivíduo, gosto de fazer da porta para fora da empresa. Então, gosto muito de viajar, gosto muito de comer comidas diferentes. E é importante você ter momentos que não tem nada a ver com a empresa. E que a empresa propicia, né, ao longo do tempo. A empresa é um meio para que você, como indivíduo, faça as coisas que você gosta da porta para fora. Então, tirar férias, carregar no meu pé para tirar de novo, sair com os amigos, praticar esporte. Então, são coisas que você precisa fazer para manter uma saúde mental em dia. Hoje estou muito bem, mas já tive minhas dificuldades com ansiedade, insônia, que é um quadro que infelizmente é comum para quem está imerso nesse ambiente. Eu quero caminhar para o final aqui e eu vou fazer, acho que, mais algumas perguntas para ti. Algumas mais pessoais, outras até mais sobre a Incognia e o que vocês estão vendo aqui no mercado brasileiro. Mas eu queria começar com uma pergunta pessoal. Me fala, por favor, Dudu, sobre uma pessoa, porque a gente fala muito sobre confiança aqui, build trust, how to build trust, e me fala sobre uma pessoa que teve impacto na sua vida e alguma história de confiança aí pra mim. Boa. Acho que não tem como deixar de falar dos meus pais nesse processo, sobre preparação. Uma das coisas que foram muito, muito marcantes na minha educação foi entender o quanto o estudo, a formação é importante para ser bem sucedido e, em palavras deles, em qualquer um dos caminhos que você for seguir. Se tem aqui um espectro de caminhos que são bem sucedidos, todos eles passam pela sua educação. Acho que tem algumas passagens do meu pai que me marcaram muito. Eu lembro, 2013, 2014, eu estava decidindo ir pro intercâmbio. Abri um programa do governo federal chamado Ciência Sem Fronteiras. E eu recebi a proposta da universidade, da Queen's University, lá em Belfast. E eu, não sei se eu vou agora. Tem a empresa que eu acabei de abrir, tem vários projetos. Talvez eu deixe pro ano que vem. Meu pai olhou pra mim e fez, meu filho, você vai. E ponto final. E eu fui e ele conseguiu me mostrar naquele momento que, beleza, tudo isso que eu tava confabulando de outras coisas que tinha pra fazer eram menos importantes do que a oportunidade de estudar fora, de ter uma experiência que poucas pessoas teriam. Então, isso me marcou muito. Quando eu era do ensino fundamental ainda, era uma criança, devia ter, sei lá, 11, 12 anos, me elegi representante de turma do colégio
E a única proposta que eu tinha era construir um placar eletrônico para os jogos internos. Gênio. Não, metade da turma duvidou de mim, metade mais um acreditou e eu fui eleito. E 6 meses depois, eu construí com meu pai os sistemas de LED, resistor, capacitor, a gente construiu um placar eletrônico para os jogos internos. Não tinha nada a ver com o que eu estava estudando na época, mas a habilidade de aprender, Curiosidade, né, cara? curiosidade de mexer num negócio que você não conhece, muito voltado para tecnologia também. Meu pai e minha mãe são de ciência da computação também. Enfim, são coisas que me marcaram e assim, enquanto eu estiver por aqui, eu vou levar esses ensinamentos que eu tive em casa, foram muito valiosos. Considerando esses ensinamentos, e agora o Dudu, que já é Country Manager de uma grande instituição no Brasil, que conselho que você dá para quem tá no meio da carreira, quem tá nesse mundo de fraudes, ou eventualmente não tá em fraude, tá em outra área especificamente, mas quer evoluir na carreira, tem fome, você, Country Manager, diria? Eu diria que o principal da carreira é você ser protagonista. É você tomar para si a responsabilidade de quando as coisas vão bem e de quando as coisas vão mal. Você é a única pessoa que vai, de fato, correr por você na sua carreira. Claro, você pode ter um chefe muito bom que facilite o caminho, como foi meu caso, de sair de programação para o frontline com os clientes, mas você é o responsável. Você é o responsável. E a partir do momento que você toma para si as responsabilidades que são devidas, você passa a entender que você é o cara para fazer acontecer, não é mais ninguém. E eu acho que um outro ponto muito importante é você saber que nada vai cair no seu colo, nada. Claro que existem exceções, mas para a maioria das pessoas, e foi o meu caso, as coisas não caem do céu, você tem que ralar e trabalhar muito duro para conseguir as coisas que você quer. E é isso. E fique perto das pessoas que são tão boas quanto você ou melhores que você, porque ter essas pessoas por perto vai puxar a barra para cima e na minha carreira fez muita diferença. Sensacional. Essa frase que você utilizou, né? Primeiro, essa questão de ficar perto das pessoas, né? Tem toda aquela história de você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Não necessariamente convive pessoalmente, mas também referências, livros e tudo mais. Tem um exercício que eu faço que dizem muito da importância de você ter bons mentores, né? E eventualmente a gente tem bons mentores, a gente acha pessoas fenomenais na nossa carreira, que ajudam, que abrem portas, que formam o seu caráter, formam como você enxerga os problemas, como você lida com os problemas. Mas eventualmente tem algumas pessoas que você não tem mais condição de ter acesso. Seja porque elas viveram há muito tempo atrás. Mas eu costumo imaginar, assim como tem um conselho de empresa, se eu tivesse um conselho pessoal de pessoas que me dão dica, quem estaria nesse conselho? Putz, sabe quem eu gostaria que tivesse no meu conselho? Eu queria o Steve Jobs falando sobre imagem, sobre marca. Tá, então eu vou ler Steve Jobs. Eu vou estar conversando com ele nos livros. Ele vai estar respondendo as minhas perguntas nos livros. Não precisa estar presente, sabe? Então esse é um exercício muito legal que eu acho sensacional. Aí você comentou outra coisa também você começou a resposta falando sobre... Poxa, Dudu, como é que foi o começo? Ser protagonista. Ser protagonista. E aí você falou que você tem que correr atrás das coisas, que as coisas não caem no seu colo, né? Acho que é muito isso. Quando você assume a responsabilidade sobre a sua carreira, as vitórias ficam mais saborosas e as derrotas ficam mais doloridas. Mas é isso que eu acho que eu trago de volta aquele lance da intensidade.
te mostra que você tá vivo, te mostra que você tá no caminho, que você tá construindo alguma coisa de valor. Porque tá muito saboroso ou tá muito dolorido. Te mostra, sabe, por que você tá fazendo aquilo. Animal. Queria encerrar aqui com uma pergunta mais leve, mais sobre a Incógnita também. Queria que você me comentasse um pouquinho o que vocês estão vendo de futuro aqui no Brasil, quais são os próximos passos da Incógnita, próximos passos do Dudu, para onde o Dudu vai. Compartilha um pouquinho com a gente. Boa. Acho que a gente chegou no momento, Mariotto, não só no Brasil, mas no mundo todo, de que as principais tecnologias de segurança estão sendo quebradas. Isso é fato. Eu não sei o que estou dizendo. Ano passado foi o ano dos mega vazamentos de dados. Esse ano tem sido o ano das ferramentas. Então, não sei se você viu recentemente, Elon Musk abriu uma palestra falando com a voz dele, e enquanto ele falava, a voz dele mudou. Sim. Passou a ser a voz de Morgan Freeman. Depois passou a ser a voz de Donald Trump. E depois insira aqui qualquer voz que você queira colocar na sua própria voz. A gente está entrando agora numa era que está difícil de discernir o que é fato, o que é fake. Então, semana passada teve lá a foto do Papa com aquele casacão branco, que todo mundo noticiou como tendo sido verdade, mas foi uma imagem gerada pela inteligência artificial. Tem o ChatGPT que todo mundo está falando aqui. Então, tem os deepfakes de imagem, que você coloca uma foto e o software faz com que a foto abra o olho, abra a boca, pisque. Então, a gente está entrando num momento que sua voz não é mais sua. A sua face, já tem vários softwares que conseguem reproduzir a sua face. A única coisa que não conseguiram... Sua senha, não preciso nem dizer. Sua senha foi vazada, é um dado estático, muito fácil de invadir. A única coisa que não conseguiram se apropriar é o nosso comportamento. São os lugares onde você vai. Então, a Incógnita continua firme, acreditando que o comportamento do indivíduo, os lugares que a gente frequenta, criam uma identidade que ela é muito mais difícil de ser burlada. Então, Mariotto vai continuar indo nos lugares que Mariotto vai, eu vou continuar indo nos lugares que eu vou. E isso, até hoje, ninguém conseguiu falsificar. Só para você ter uma ideia, quando um usuário de um aplicativo de banco dá pra gente a permissão de localização, em quase 2 anos, a gente nunca deixou passar uma invasão de conta. Nunca um fraudador conseguiu passar pela nossa camada de localização. Então, é isso que eu acredito. Eu acho que a tecnologia não vai parar. E do mesmo jeito que veio o ChatGPT, do mesmo jeito que veio o AppClone e várias outras ferramentas, umas pro bem e outras pro mal, as ferramentas vão continuar evoluindo e vão continuar aparecendo. Que legal. E é isso que eu vejo pro futuro. As empresas precisam correr atrás e contratar tecnologias que sejam capazes de detectar o uso do ferramental e sejam capazes de autenticar usuários com segurança e sem fricção. Muito bom, muito bom. Sensacional, cara. Obrigado por ter vindo, por ter compartilhado com a gente um pouco da sua história, um pouco da história da Incógnita. É muito interessante, assim, ver... E me dá muito orgulho ver tecnologia brasileira sendo utilizada por grandes instituições brasileiras fora. Assim, eu fico muito orgulhoso. Quero te perguntar como é que o pessoal acha você na internet? LinkedIn, Instagram, por onde você comunica com as pessoas? Procurar no LinkedIn por Eduardo Pires Incógnita. Quem quiser seguir no Instagram é @dudu.apires. Boa, vai ver foto de comida, pelo que eu vi, né? Foto de comida, foto de viagem. Muito bom. Dudu, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse episódio do Círculo de Confiança. A gente se vê num próximo episódio. Obrigado. Valeu. Valeu, Dudu.